Jesus. Boa noite a todos, graça e paz ao seu coração. Feliz da vida em poder estar aqui junto com todos nessa noite tão especial. Eu estava refletindo agora há pouco e concluindo que nós somos um povo adaptável às circunstâncias. Deixa eu só olhar aqui. Adaptável às circunstâncias. Nos proíbem de cultuar a Deus durante os fins de semana. Nós fazemos 3 cultos na semana, live no sábado e mais outra no domingo. Glória a Deus. Porque de fato nós estamos em vida aqui todos os dias vivendo uma paixão. E é impossível conter os sentimentos, não só dos quais nós entendemos que recebemos, mas hoje por isso dos quais nós temos em relação ao Cristo Jesus que nós servimos. Deus tem sido, como disse todos que passaram por aqui, desde o pastor Luan ao Ministério Louvor, pastora Bárbara, Deus tem sido de uma generosidade conosco que chega a ser absurda. Absurda. Tenho ouvido dos irmãos, sentado agora há pouco a Fran, não vou testemunhar por ela, mas tenho ouvido dos irmãos as grandes coisas que Deus tem feito. E é interessante que o fazer de Deus, de forma inicial ao nosso trajeto rumo ao céu, é nada mais do que uma ação da parte dele para chamar a nossa atenção. E isso é bom. Eu amo isso, amo pessoas assim que se sobressaem pelo que faz e por isso ganham atenção. Deus, no começo do nosso trajeto, em algumas etapas da vida, Ele é desta forma. Mas boa parte das vezes Deus é reativo. Ele faz algo, anote no seu coração, vale a pena. Ele faz algo grande porque Ele faz algo grande para você porque você fez algo pequeno para Ele. Ele responde com grandeza as nossas coisas pequenas porque Ele reage ao tamanho que Ele tem, ao quanto Ele tem e ao quanto Ele pode. E quando nós aprendemos a respeito disso, nós descobrimos alguns segredos que fazem toda a diferença, diferenciam de pessoa para pessoa. Por isso que alguns andam num lugar em Deus e outros apenas sonham e de fato é acessível, não é inacessível esse lugar, mas vai requerer um pouco mais de esforço, um pouco mais de empenho, um pouco mais de determinação. E quando se tem, então, se experimenta aquilo que eu chamo de uau. Eu chamo de uau. Uau! Se experimenta isso. Porque Deus, Ele é marcante. Ele é marcante. Ele é marcante. Ele não só passa, mas Ele faz questão assim, de uma forma refinada, nada grosso modo, de uma forma refinada, de trazer clareza ao seu coração de que não só Ele fez, mas que foi Ele quem fez. Porque isso dá margem para nós podermos ser quem nós fomos criados para ser, adoradores. Não há como ser um adorador sem ter motivo para isso, amados. Ainda que talvez se pense ao contrário em relação a isso, mas quando se entende que se já tem todos os motivos para adorar a Deus, não precisa de novos motivos. Porém, Deus ainda assim, o tempo todo, aumenta os motivos para você ter com Ele uma vida em adoração. Eu quero ler um texto essa noite junto contigo. Hoje é Santa Ceia de novo. Vê que fantástico. Aprendemos a cear durante a semana.
Mateus capítulo 13, versículo 53. Enquanto o nosso moço ali do Data Show se direciona a este local de endereço bíblico, eu digo de novo, olha que incrível, nós aprendemos a cear durante a semana. Quem vai cear hoje, pastor? Quem ainda não ceou? Quem não ceou ontem? E amanhã? Quem não ceou? Na terça e nem na quinta. Porque cear todos os 3 dias. Mas o importante é que se faça isso ao Senhor. (13:53) diz: e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, e José, Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Próximo versículo, por favor. E não fez ali muitas maravilhas. Substitua essa palavra pela tradução que eu tenho. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém. Obrigado, querido. Ao longo desses meses eu tenho compartilhado com vocês uma particularidade daquilo que eu tenho experimentado ao longo de uma vida, que é uma vida de milagres. Não só tenho ensinado, mas tenho feito isso porque, de fato, depois de tantos anos servindo a Deus, eu tenho, de forma constante, vividos na minha vida. Alguns meses atrás ministrei sobre uma palavra que eu poderia dar como ligação hoje, como uma primeira fase da mensagem que eu quero começar a ministrar hoje. Eu falei sobre as chaves para alcançar o milagre. Por que chaves para alcançar o milagre? Porque, de fato, existem alguns tipos de milagres que se colocam diante de nós como portas. E a porta, ela é um separador de ambientes ou de local, mostrando que porta adentro é um lugar que está sobre posse, propriedade. E aqueles que têm a chave daquela porta têm acesso para desfrutar daquilo que está naquele lugar. Deus tem nos condicionado com chaves para viver os milagres. Confesso que a tendência em relação à diferença de indivíduos dá a cada um tipo específico de chave, do qual, se nós soubermos fazer bom uso, nós teremos a demanda da alma e da natureza atendida, que é a necessidade constante de viver os milagres. Digo demanda da alma porque a necessidade humana revela a sua fragilidade e ela precisa ser suprida. E existem algumas coisas que só podem ser supridas de acordo com a nossa necessidade se for inteiramente uma ação direta da parte de Deus. Você já deve ter passado por isso, por aquele tipo de situação que você chega assim: olha, só Deus. Não tem ninguém, não tem nada, não tem quem, não tem como, só
Deus para mudar isso? Só Deus para fazer isso? Pois é. Também não só ministrei sobre as chaves para alcançar o milagre, alguns dias atrás. Diria que se fosse uma série, capítulo 2, eu falei sobre a diferença que há quanto à nossa conduta de estarmos na presença de Deus. Lembrando os irmãos sobre Atos 3, sobre aquele paralítico que ficava ali à beira do templo, da porta do templo, esperando receber uma esmola. Está ali no canal do YouTube todas as duas mensagens. Essa eu falei sobre uma pergunta: esmola ou milagre? Por que esmola ou milagre? Porque existem sim, de fato, pessoas, lamentavelmente, dentre nós como igreja, não estou falando como congregação, como igreja num todo, que vem para um lugar de milagres esperando receber uma esmola. Estas estão limitadas, e as suas limitações que são impostas por causa da sua falta de fé e outras coisas mais, acabam também limitando a ação e o poder ilimitado de Deus em relação a elas. Em conclusão a essas duas mensagens que eu ministrei, eu quero que você entenda, aliado àquilo que eu quero começar a ministrar daqui para frente, quando se fala sobre milagre, é que não tem só a ver o quanto Deus quer fazer milagres na sua vida. Sim, de fato, Deus, como ninguém, ardentemente deseja cabalmente mudar a sua história com uma ação extraordinária da parte dele. Mas não pode ser só força de vontade de Deus, só iniciativa de Deus, só ação de Deus, só desejo de Deus, só vontade de Deus, sem que o coração de Deus esteja alinhado ao seu coração. Nessa ação em relação aos milagres de Deus, Deus não vai executar sozinho. Deus vai precisar de cooperadores para que o milagre dele aconteça em nós. E no que diz respeito ao milagre de Deus em relação a você, ninguém pode cooperar tanto com Deus quanto você mesmo. Se você for um facilitador, então as coisas vão acontecer com uma facilidade maior. Se você for um dificultador em relação à ação de Deus, então com certeza o tempo será outro, o tratamento de Deus será outro, e a conclusão do milagre também será outra. Mesmo ele sendo ilimitado, pode acabar estando limitado por causa das tuas limitações. Deus quer sobre a sua igreja nesses dias, sobre você, especificamente falando você, Deus quer derramar mais, Deus quer delegar mais, Deus quer abençoar mais, Deus quer poder decretar mais, Deus quer poder cumprir mais, Deus quer poder abençoar mais, Deus quer poder transformar mais, Deus quer poder renovar mais, Deus quer poder fazer mais. Só que o mais de Deus não pode acabar com uma equação perfeita como Ele deseja, se você estiver andando no menos. Segura a criança para mim, por favor. Se você estiver andando no menos, isso pode acabar te colocando em condições das quais você acabará não desfrutando do tanto quanto você, nesse momento, ou ao longo de uma vida inteira, realmente precisa. Talvez isso seja, a princípio, a reflexão de uma vida até aqui, o quanto eu tenho vivido de Deus. Porque não pode ser uma incoerência o quanto eu tenho ouvido de Deus com o quanto eu tenho vivido a respeito de Deus. Ouvir que Deus faz
que Deus atua, que Deus decreta constantemente isso, e em poucos momentos, ou até momentos nenhum, viver isso, precisa-se de uma profunda reflexão a respeito do que está acontecendo. Pastor, Deus é perfeito? Sim. Deus falha? Não. Fiel? Muito. O tempo todo. Então, se eu sei que Deus é assim, já fica fácil conseguir detectar onde está o problema. Tecladista. Está no tecladista. No que diz respeito à vida dele. E a minha também. Por isso o texto que nós lemos hoje, de forma conclusiva a um capítulo, queridos. O texto em que nós lemos hoje, de forma conclusiva a uma etapa de um lugar por onde Jesus passou, termina em lamento. E não pôde Jesus fazer muitos milagres ali. E não pôde Jesus fazer muitos milagres ali. Eu vou dizer a terceira vez. E não pôde Jesus fazer muitos milagres ali. Será que isso não é a conclusão só de um capítulo? Ou as coisas acabam de alguma maneira se conduzindo em relação à nossa vida dessa forma? E não pôde Jesus fazer muitos milagres ali. Gente, isso parece incrível, mas não é. Porque o não pôde fazer muitos milagres ali está sendo explícito a ideia de que Jesus estava impossibilitado de fazer. Em outras palavras, ele foi impedido. Se ele não pôde fazer muitos milagres ali, entenda, primeiro, havia necessidade de muitos milagres. Primeiro, por causa da expressão, havia necessidade de muitos milagres. A necessidade, a demanda era grande. Irmão, nós somos fortes, nós somos inteligentes, nós somos adaptáveis, nós vivemos, não dá glória a Deus em relação a isso não, porque não vai terminar bem, mas nós vivemos de superação. Nós conseguimos ajuntar força mediante as dificuldades da vida, se levantar e continuar. Mas ainda assim, em meio a tanto que somos, nós temos uma necessidade muito grande da presença de Deus, e não só da sua presença, mas nesse aspecto da atuação do seu poder também. 42 anos de vida, eu faço levantamento, eu vejo, meu Deus, quantos milagres. Quantos milagres? Porque houve uma demanda de necessidade muito grande. Algumas vezes atropelando, uma necessidade atropelando a outra, um problema que não foi resolvido, e já se levantava outro problema, já se levantava outro problema, e já se levantava outro problema, e calma, um de cada vez, pelo amor de Deus, todos de uma vez só, não, mas muitas vezes chegou 3 ou 4 de uma vez só. Não pegaram senha, não fizeram fila, simplesmente chegaram, tudo junto. Parece que encheram um ônibus e pararam ali. Hoje eu penso que eu acabei de fazer uma situação a respeito da vida de alguém, e não pôde fazer muitos milagres ali. Primeiro, havia a demanda de muitos milagres. O local aonde Jesus estava
tinham uma necessidade muito grande da sua presença e do seu poder. Para isto, diz a Bíblia, se manifestou o Filho de Deus. Jesus estava lá com um propósito específico. Jesus estava lá para atender essa necessidade. Isso não o ofende. Se você ontem orou pedindo um milagre, recebeu, e hoje você tem uma outra necessidade, está pedindo um milagre, isso não o ofende. Não há problema nenhum se ele fez um ontem, se ele vai fazer um hoje, e amanhã você vai precisar outro. Isso não há problema nenhum. Não o ofende. Jesus estava ali para atender a necessidade deles. Porém, os milagres deles estão impedidos. Impedidos. Será que existe no âmbito espiritual ainda alguns milagres impedidos em relação à sua vida? Pastor, eu tenho promessa nessa área, mas não se cumpre. Será que, irmão, não deu tempo ainda, ou será que o tempo já passou? Pastor, Deus tem falado, mas não tem acontecido. É Deus mesmo que tem falado, porque a Bíblia diz que Deus não mente. Será que há algum milagre na sua vida que está impedido? Foi decretado, mas não foi vivido, porque está impedido. Foi falado, foi profetizado, foi escrito, foi dito, mas não está sendo vivido, porque está impedido. Jesus especifica o porquê que essas pessoas estão impedidas de viver os seus milagres. O versículo diz que Jesus abre ali uma observação de algo que é muito comum no dia a dia, dentro do contexto religioso, tradicional. As pessoas assim, santo na sua casa não faz milagre, né? Santo em casa não faz milagre. Alguém já ouviu essa frase? Sim. É normal, é comum. Santo em casa não faz milagre. Só que Jesus diz assim: profeta na sua pátria não tem honra. É a mesma coisa. Santo em casa não faz milagre. Profeta na sua pátria não tem honra. Profeta na sua pátria não tem honra. Porque quando Jesus chega, eles olham para Jesus não apenas baseado naquilo que Jesus é, mas infelizmente na ligação que Jesus tem com Maria e José. Eles não conseguem ver em Jesus o Cristo, Filho de Deus, apenas o Jesus, filho da Maria e de José. E dizem, porventura não é esse aí que está falando bonito, que está dizendo que Deus faz, que está atuando dessa forma? Não é ele o filho do José carpinteiro, do Zé? Não é ele o filho do seu Zé? E não é ele também o filho da Mariazinha? Não está aqui todo mundo, seus irmãos, suas irmãs? Agora está querendo pagar um de sábio, um de bom. Quando eles tratam Jesus dessa forma, eles entram com a desonra. E olha, guarde o que eu vou falar, porque desonra anula a ação de Deus na vida do indivíduo. Se não anula, por algumas razões, eu quero que você entenda, limita tudo o que Deus poderia fazer. Limita. Por isso ele não fez muitos, ele fez alguns milagres ali. Há uma diferença muito grande entre sabedoria e honra. Sabedoria é saber diferenciar as coisas, as circunstâncias, os objetos.
os momentos. Honra é a capacidade de diferenciar pessoas. Eu vou dizer de novo, vou reformular. Sabedoria é a capacidade de diferenciar as coisas. Leia Provérbios, os 31 capítulos, você vai ver que o escritor está fazendo comparações entre coisas boas e ruins, entre isso e aquilo. Sabedoria é a capacidade de diferenciar as coisas. A honra é a capacidade de diferenciar pessoas. Pastor, pessoas são diferentes? No modo geral, não, mas no indivíduo, para cada um, sim. Quando a Bíblia diz que você deve honrar pai e mãe, é todo pai e toda mãe? Se todo mundo for teu pai, se todo mundo for tua mãe, sim, mas em geral, não é. Quem é pai e mãe ali, pastor? No primeiro momento, é um grupo específico. É o papai mesmo e a mamãe mesmo. E uma das coisas que mais me preocupa em relação a esse contexto é que nós queremos margem para poder honrar as pessoas que Deus já estabeleceu que devem ser honradas por nós. Pastor, eu só honro se ele for bom. Não, a Bíblia não disse isso. Não posso te ensinar o contrário. Não tem a ver só com o que ele fez depois que você nasceu, mas tem a ver com o que ele fez para que você nascesse também. Ele é doador de vida em relação a você. Você é fruto da semente de um outro homem. E só pôde vir à vida porque essa semente foi lançada em uma terra muito fértil de uma mulher nessa região aqui chamada... Alguém sabe o nome dessa região aqui da mulher? Hã? Útero. Útero. Então todo indivíduo já nasce com essa dívida. A dívida da semente e a dívida do útero. Você morou 9 meses dentro da tua mãe e não pagou aluguel, abençoado. E ainda depois que saiu, deixou a casa toda bagunçada para o teu pai esperar com muita paciência para arrumar. Deixou a casa toda bagunçada. Estava tão bonitinho entrar lá dentro. Dívida. Antes do nascimento, o filho já nasce com a dívida. A ele foi dado o principal dom. O dom da vida. Eterna com Cristo. Mas desta vida, com os pais. Por isso Deus estabelece, primeiro grupo específico, eu vou ficar nele. Pai e mãe, poderia citar outros dois. Pastor e igreja. Igreja mãe, pastor pai. Não vou entrar nesse mérito. Hoje, não. Mas saber diferenciar pessoas da sua vida é um precedente para que você se coloque em posição, para que aquilo que pode fluir através, não da, mas através da pessoa, venha sobre a sua vida. Jesus está dizendo: quando vocês me desonraram, limitaram a minha ação em relação à minha vontade, a vontade de Deus em cumprir sobre a vida de vocês, vocês ficaram limitados. Vocês ficaram limitados. Algo muito importante de entender a respeito disso quando se fala de milagres, e eu de tempo em tempo aconselho a todos que façam dessa forma, é um levantamento de vida. Quais áreas da sua vida essa noite você mais precisa de milagre? Dê nome. Você. O que eu estou ministrando é resposta para você entender o porquê que essa área sua é tão carente.
Você consegue imaginar, Jesus passou por ali e as pessoas que estavam com problemas continuaram com o problema e eles não aproveitaram a passagem de Jesus por lá? O homem que estava doente ficou doente, a pessoa que estava desempregada ficou desempregada, a pessoa que estava com um problema ficou com um problema, a pessoa que estava passando com dificuldade financeira ficou com dificuldade financeira, quem estava com fome ficou com fome. Quem estava com um problema de casamento ficou com um problema de casamento. Quais áreas da sua vida mais precisam de um milagre? E olha, não é só agora, mas é a que já se estende há tempos. Quais? E você já se perguntou por que isso persiste? Porque é uma dura resposta. Aliás, é uma dura pergunta. É uma pergunta de confronto. Por que eu sofro tanto nessa área? Queridos, eu não estou fantasiando uma vida perfeita, sem aflições, sem dificuldades. Mas eu quero que você entenda que eu estou falando a respeito de um Deus que está totalmente interessado em tornar melhor a sua vida. Um Deus interessado em decretar sobre você milagres que mudem algumas coisas que persistem ao longo da sua vida. Claro, a vida é uma crescente, é um processo de aperfeiçoamento, claro. Mas então, se é uma crescente, um processo de aperfeiçoamento, por que algumas coisas persistem de tempo em tempo? Voltar ao mesmo nada. Do mesmo jeito. Da mesma forma. Parece que tudo e todos vão, algumas coisas ficam presas, impedidas de acontecer. Se eu não fosse pastor e raciocinasse, se eu não tivesse entendido em Deus e raciocinasse sobre a situação, de forma humana eu diria assim, é porque nós não aprendemos. Se há 10 anos atrás era assim, se há 9 anos atrás era assim, se há 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e hoje é assim, por que continua do mesmo jeito? Porque a gente não aprende com os próprios erros. Como dizia meu avô, porque a gente não toma atento. Desculpa, que a gente não cria vergonha. Mas olhando hoje para o contexto espiritual, eu entendo que existem coisas que não vão mudar na nossa vida se não forem uma ação direta de Deus. Não tem só a ver com que eu aprenda, com que eu saiba, com que eu tenha respostas, mas que eu tenha atitudes coerentes para que aconteça uma mudança. E essas atitudes vão desencadear uma ação de Deus. Porque as pessoas não cansam do problema. Conheço elas, estou falando com elas, boa parte já conversei. As pessoas não cansam dos seus problemas. Elas cansam da repetição dos seus problemas. A falar, ai meu Deus, de novo, a mesma coisa. E de novo, e de novo, e de novo. E de novo. Acaba sendo um exercício muito cansativo para a natureza humana essa repetição. Você se perguntou por que algumas coisas em relação a você não mudam? Nossa, pastor, olha. Porque, irmãos, depois que aconteceu do ano passado para cá, depois que aconteceu o coronavírus, olha, ele é mais culpado do que o diabo na boca dos crentes. É a corona. Ô, gente. As crises existenciais sempre estiveram dentro do coração. O coronavírus só manifestou elas. As pessoas estão trancadas dentro de casa, não tomam sol. Você já não tomava. Quem não tem hábito de tomar sol antes disso, porque a falta de sol gera depressão, isso cientificamente comprovado. O corpo, o humano, as células precisam da luz. Só realçou algumas coisas, mas não trouxe. Ei, lamentavelmente você já estava lá dentro, a semente já estava lá dentro, só precisava de um ambiente para que ela simplesmente brotasse. Mas pergunte para você por que, pastor, olha para você, por que algumas coisas persistem?
Deus essa noite, de alguma maneira, está insistindo muito com você em relação a isso, porque Ele está interessado em fazer com que você não sofra mais nessa área. E olha, demorei muito tempo para entender o que é um milagre. Uma bênção e um milagre são duas coisas diferentes. Querido, milagre é qualquer coisa que precisa acontecer na sua vida e você não pode resolver. Para mim isso é milagre. Qualquer coisa, isso é um milagre. Qualquer coisa que precisa ser resolvida na minha vida e vai além da minha capacidade, para mim isso é milagre. Como diz o texto que nós lemos, eu disse, substituo a palavra, isso é uma ação de maravilha, algo maravilhoso. Isso é um milagre. Milagre é você olhar para você e estar cansado de você e orar a Deus, porque às vezes, irmãos, eu nunca cansei de uma pessoa tanto quanto eu cansei de mim. Eu não estava com depressão, mas eu estava indignado quando Deus me revelou que tudo o que estava acontecendo na minha vida era culpa minha. Eu fiquei com raiva de mim. Se houve uma pessoa um dia que eu odiei assim com todo o meu ser, foi eu mesmo. Disse, eu estou cansado de ser o culpado de tudo isso. Eu não posso mais culpar as pessoas e nem Deus. Eu fiquei semanas adentro tentando fazer silêncio, de verdade, estou compartilhando com vocês há muitos anos atrás, não querendo falar porque eu não queria ouvir minha voz. Se alguma coisa tem que mudar dentro de mim, não dá mais para ser assim, eu não posso mais ser assim, alguma coisa tem que mudar. Quando eu falava disso, eu dizia assim, cala a boca, miserável, fica quieto. Eu dizia para mim, eu não suporto ouvir tua voz. Era algo dentro de mim, era a minha alma e o meu espírito brigando. E algumas coisas realmente só passaram a mudar quando eu entendi realmente quem eu tinha que enfrentar. Porque agora eu digo, a grosso modo, a nossa tendência é sempre procurar um culpado pela nossa maneira de ser e pelos resultados que nós temos na vida. Nós queremos dar nome, o nome das pessoas para a nossa infelicidade em relação a algumas coisas que talvez elas estejam envolvidas. Mas será que é culpa delas mesmo? Será que é culpa delas mesmo? Ou será que elas só são assim porque nós somos assim com elas? Porque é tão fácil, gente, crucificar alguém. É tão fácil intitular alguém como culpado. Mas isso não dá resultado. Isso não muda. As áreas da nossa vida que mais precisam de um milagre são as áreas da nossa vida que menos Deus tem acesso. As áreas da nossa vida que mais precisam de um milagre, guarda que eu estou falando, vai ser a frase mais dura esta noite, eu prometo, nada será tão pior do que isso que eu vou falar agora. Mas as áreas da nossa vida que mais precisam de um milagre são as áreas da nossa vida que mais andam em desonra com Deus. São as áreas que nós mais andamos em desonra com Deus. Se nós desonrarmos Ele ali, é claro que Ele não vai poder fazer muitos milagres ali. Ele não vai poder. E o poder dele não tem a ver com o querer dele, tem a ver com a nossa manifestação para que Ele dê uma resposta. Eu já disse isso. Eu não estou sugerindo área nenhuma. Poderia citar várias de forma aleatória, isso com certeza. Tocaria pessoas. Casamento, se andar em desonra, terá dificuldade. Terá dificuldade. A desonra começa do trato de um para com o outro. As frases e as palavras que eles falam. Você quer parar de ter uma mulher perturbada?
Para de chamar ela de perturbada, porque você a desonra e você estabelece isso sobre ela. Catarinense não fala perturbada, tem outras palavras, para essa mulher é perturbada. Se não é, olha, com você ela vai ficar assim, do jeito que você achou. Pastor, eu disse esses dias para a moça, pastor, eu quero casar com um príncipe. Eu falei, amém, filha. Está acessível? É, claro. Teu Deus é o rei dos reis. Quero te arrumar um príncipe daqui para ali. Só tem que descobrir como. Como, pastor? Seja uma princesa. Para de se vestir que nem uma bruaca. Você se veste que nem uma bruaca, está esperando casar que nem um príncipe. Credo? Não, eu preciso te falar de uma forma que você entenda. Os príncipes não andam procurando moças assim. Ah, pastor, o senhor está engraçado. Eu falei, não é brincadeira. É fato, é vida. Ah, pastor, eu estou enfrentando dificuldade financeira. Você é fiel ao teu Deus? Porque se você for fiel ao teu Deus e você estiver enfrentando dificuldade financeira, eu vou afirmar para você, é provisório, Deus vai te fazer prosperar. É Bíblia. Eu não consigo crer em outra coisa em relação a isso. É provisório. Você pode ter certeza que essa luta não é permanente. Deus está te ensinando administração para poder trazer prosperidade sobre a sua casa, mas não é para sempre. Não é. Ah, pastor, eu estou enfrentando dificuldade especificamente nessa área. Qual? Tempo atrás, um senhor já amigo, muito querido, pediu para eu orar porque ele estava com um problema respiratório. Claro que nós vamos orar, pastor. Não estou conseguindo respirar. Pastor, tem dificuldade de respirar. Vamos orar, meu amado. O que é isso? É que eu fumo demais. Eu oro para Jesus curar o pulmão do senhor, e ele não parar de fumar, ele vai estragar o pulmão, Deus vai dar para ele. Vamos orar então primeiro para Jesus te libertar dessa desgraça, dessa chupeta do capeta que você insiste em ficar com ela na boca. Vamos orar para isso. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Está entendendo, amados? Pastor, isso é duro demais. Eu sei que é. Mas você consegue identificar a realidade da vida aplicada na palavra de Deus em relação ao que Jesus disse? E Ele não pode fazer muitos milagres ali. Para que isso fosse escrito, é porque alguém identificou que Jesus saiu frustrado daquele lugar. Ninguém fala quá, não, né? Meu irmão falava quá. Poxa vida! Cara, poxa vida, né? Poxa vida! E aí o irmão perguntou, como é que é o nome daquele negócio do carro aqui, né? Que segura, né? Simão, depois que eu converti, eu chamo de poxa vida. Não tem outra coisa, não. Né? Tem um negocinho que alguns carros você segura aqui. Eu falei, lá em casa é poxa vida. Segura no poxa vida aí. Jesus, puxa. O que eu vou fazer com tanto milagre aqui? O que eu vou fazer com todo esse milagre aqui que era para esse povo e vou ter que levar de volta para casa? O que eu vou fazer com tanta ação aqui que eu poderia decretar sobre a vida desse povo e eu vou ter que, infelizmente, levar de volta para casa? Fique de pé comigo, por favor. Você comece a observar daqui para frente, quando você lê a Bíblia, não apenas o explícito que está escrito, mas o implícito que está dentro daquilo que você está lendo. Vou dar um exemplo aqui.
A Bíblia diz que Jesus curou um homem que estava ali num lugar específico, ali, 37 anos, se eu não estou equivocado. Você acha que ele era o único doente ali? Ou havia muitos outros? Lá era um lugar de milagres. Naquele dia Jesus curou só aquele homem. Jesus disse: homem, por que estás aí? Ele disse: porque não há quem me pegue e me jogue dentro da água quando o anjo desce. Eu falei: não, então põe-te de pé, toma tua cama e anda. E os outros ficaram lá. A Bíblia diz assim que quando Bartimeu começou a clamar e foi até Jesus, e Jesus assim disse: o que queres que eu te faça? E ele voltou a ver. Você entende que haviam outros cegos e outras pessoas doentes ali. Jesus curou o Bartimeu. A Bíblia diz que quando Jesus curou aquela mulher que havia um fluxo de sangue por 12 anos, que rompeu a multidão e foi até Jesus, naquela ocasião a Bíblia diz assim: Jesus curou aquela mulher e as outras, e os outros que estavam à volta de Jesus, empurrando ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ser um desses que entende o que eu estou falando e entra em superação de ação, ou mais um do meio da multidão que vê o cego sendo curado, que vê o Lázaro sendo ressuscitado, que vê o paralítico andando, que vê o leproso sendo limpo, que vê a mulher sendo salva e não vive nada. Deus quer proporcionar a você a sua experiência. É você que tem que ter a sua história para contar. Ele quer dar isso a você. A você. Fica comentando, gente. Vem comigo. É um acanhado, hoje é um meio. Não estou bravo com vocês, não. Vocês já estão andando com milagre já mais do que vocês imaginam. Mas é você, é você. Ou não. Eu ir lá na frente e receber oração é um passo para uma mudança. A diferença, de verdade, é construída todos os dias. É como você vai se comportar depois que você recebeu essa palavra. Porque talvez amanhã você nem lembre mais, e eu lamento por isso. Porque embora não lembrando o que Deus te ministrou, te falou essa noite, os problemas não estão lá. E a necessidade de milagre. Para algumas coisas, principalmente para coisas como essa, eu digo que o que começa a fazer a diferença é um posicionamento. Fala: Senhor, eu me entendi, eu me identifiquei, e eu, em relação ao que eu estou vivendo, eu quero me comprometer a mudar. O problema é que algumas pessoas esperam Deus fazer a parte dela, sem elas fazerem a dela. Deus está dizendo assim: faça a tua parte, eu vou te ajudar. A iniciativa é tua. Você entra com a fé e eu entro com o milagre. Ei, irmão, milagre antes da fé é na vida de quem não foi salvo. Na vida do crente sempre é fé, depois milagre. Fé e milagre. Na vida do ímpio é milagre para a salvação, então depois é a fé. Na vida do crente, primeiro é fé, depois é milagre. Você coloca o pé, como eu disse para alguém, eu tenho ouvido isso ao longo dos anos. Você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Você coloca o pé, Deus coloca o chão. Deus só vai colocar o chão depois que você esticar o pé. Eu quero orar por pessoas essa noite, então nós vamos cear. Preciso muito fazer isso, e o que eu tenho para ministrar aqui ficará guardado por uma segunda ocasião, mas eu quero orar por pessoas essa noite. Pessoas corajosas. Pastor, eu vou sair daqui diferente, vai, pronta como algo novo. Suas atitudes serão respaldadas pelo Divino, pelo Todo-Poderoso. É preciso de muita coragem. É preciso de